Bora falar também sobre um ex-jogador do Flamengo que faz sucesso no Palmeiras e terá aumento salarial e prorrogação do contrato. Para completar, últimas de mercado, o Flamengo recusando proposta do Besiktas e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo rejeitou a proposta do Besiktas, a oferta era de 10 milhões de euros ou 58 milhões de reais por Léo Pereira, zagueiro que é titular absoluto do Flamengo e jogador da seleção brasileira, fez parte dos 26 convocados de Carlo Ancelotti pro Mundial. Importante registrar que essa oferta havia sido apresentada durante o fim de semana e o Léo Pereira deixou para o Flamengo tomar sua decisão. Se o Flamengo aceitasse a oferta, o Léo Pereira abriria conversas com o time turco. Léo que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e sua permanência depende de uma prorrogação do contrato com um belo reajuste salarial. Léo Pereira hoje ganha na faixa de R$1 milhão e até por sua importância, titular absoluto e jogador de seleção, ele vai exigir uma bela valorização. O Flamengo não pensa em se desfazer de titulares, a menos que surjam propostas extraordinárias. E enquanto tenta segurar seus jogadores, o Flamengo segue trabalhando na busca por reforços. Thiago Almada é o principal alvo. Tratativas com o Atlético de Madrid estão avançadas, mas ainda falta o sim do Thiago Almada, que curte um período de férias depois da Copa do Mundo. Queria registrar para vocês que contei com exclusividade sobre o interesse do Flamengo em contratar Luiz Henrique, atacante do Zenit. Representantes do atleta estiveram recentemente no Ninho do Urubu e receberam uma sinalização, uma intenção do Fla em pagar até 35 milhões de euros ao Zenit. Eles aguardam por uma posição do time russo para ver se abrem ou não negociação. O Lugo flamenguista Almada, 25 milhões de euros procede. Lugo, 23 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. Por um percentual entre 50% e 60%, é isso que estava sendo debatido entre os clubes. Mas o principal segue sendo o acordo com o Almada, tá? O Almada recebeu alguns dias de férias, está fora dos planos do Atlético de Madrid. Esperava-se que poderia pintar mais uma ou outra proposta para o Almada nesses dias, até agora nada, tá bom? Almada e Luiz Henrique no Mengão. Já falei sobre a situação do Almada, deixa eu trazer algumas atualizações do Luiz Henrique. Ontem consegui a informação de que os dois representantes, vamos lá, o empresário mais antigo do Luiz Henrique se chama Júnior Mendonça, tá? Ele é representante de vários jogadores grandes, né? E o Júnior tem dois sócios que passaram a cuidar de forma mais próxima do Luiz Henrique, o Bento e o Vinícius, tá? Deixa eu pegar o nome direitinho dos dois. A gente até trouxe essa informação com exclusividade durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, mas não custa repetir diante da audiência rotativa do YouTube. Ó, os dois empresários se chamam Vinícius Matos e William Bento. O Vinícius, inclusive, é irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao próprio Flamengo, tá? O Vinícius e o William visitaram recentemente o centro de treinamento do Flamengo e tiveram uma reunião a portas fechadas com o José Butto. Nessa reunião, o Flamengo sinalizou com a intenção de gastar até 35 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 204 milhões de reais para a compra do Luiz Henrique. E a ideia era, apresentem esse número para o Zenit. Se o Zenit se manifestar, aí a gente pode formalizar uma proposta, mas a gente queria entender o que o Zenit pensa dessa cifra, tá? E foi assim que o Flamengo repassou esse comunicado aos representantes do Luiz. O Luiz Henrique está louco para sair do Zenit, tem a intenção de sair da Rússia. Por lá ele acumulou 52 multas de trânsito, são mais de 5 mil reais que ele deve, e existe até um boato de que ele pode, inclusive, ser preso, tá? Negociar com o Zenit é super complicado, os caras sempre criam dificuldade, impõem uma série de condições. Os caras pagaram 33 milhões de euros no Luiz Henrique, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá bom? Juscelino Patrício, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o mercado do Flamengo? Estava explicando exatamente sobre dois jogadores que o Fla quer. Alguma novidade sobre o mercado do Flamengo? Estava explicando exatamente sobre dois jogadores que o Fla quer. Nicola, o Quebrada FC soltou 25 milhões de euros do Almada. Não vai fugir muito disso, Lugo. 23, 25, 28. O último número que eu tinha visto era de 23 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, tá bom? O João Freitas, com like 181. Não esqueçam de deixar like, tá? Super importante para que a gente chegue para mais pessoas. O Luiz Henrique Pereira, boa noite, Nicola. Tem informações sobre a contratação do Almada no Flamengo? Deixa eu ver o que publicaram na última hora. Almada Flamengo. O que se sabe é que Atlético e Flamengo chegaram a um acordo, tá? Mas falta o
falta o Almada terminar seu período de férias e se apresentar, ó. Pablo Rua, não caio nessa de que o empresário do Almada está enrolando porque está procurando time na Europa. Não caiu nessa. Atualmente não há clube da Europa negociando com o jogador. A verdade é que, de fato, não existiram propostas, né? Há interessados, mas esses não fizeram movimento. O problema é que a grande maioria achou que seria rápido ou acreditou que ele dava, que de fato deveria chegar ao Rio nos próximos dias. A negociação com o jogador de forma oficial tem menos de 10 dias, tem pelo menos 10 dias. A negociação iniciou, beleza. O Flamengo quer Almada, o jogador sabe do interesse rubro-negro, sabe que fora a Europa o clube carioca é quem mais deseja sua contratação, enfim. Tem nenhuma grande bomba em cima disso não, tá? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. O Anderson Carvalho, ó, o Ricardo Freitas Gomes, De La Cruz no Peñarol, vamos lá. O Peñarol procurou o De La Cruz para pedir que ele voltasse. O De La Cruz é torcedor do Peñarol e gostou da ideia, até porque ele já percebeu que no Flamengo vai ter dificuldade. Salário na casa de R$1,5 milhão. Só que a ideia do Peñarol era fechar com o De La Cruz por empréstimo. Nesse primeiro momento, o Flamengo fechou portas para esse negócio, ou compra ou não sai acordo, tá bom? Ó, o David Weber, boa noite aqui de Volta Redonda, em qual os empresários iriam recorrer na Associação Nacional de Representantes de Futebol para entrar no processo do fair play financeiro. Isso evoluiu, agora o Flamengo quer mudar as regras sobre disso. Vamos lá. É muito louco isso, cara. O time mais rico do Brasil é o Flamengo, o time mais rico da América do Sul é o Flamengo. O Flamengo está cogitando gastar entre 25 e 30 milhões de euros pelo Almada e sinalizou com uma proposta de 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. E é esse Flamengo que pode gastar 25 mais 35, a gente está falando de 60 milhões de euros, exigindo que os empresários aceitem uma repactuação dos acordos. Então, jogadores que foram comprados pelo Flamengo, todos esses geraram um pagamento de comissão. E o Flamengo decidiu de uma hora para outra que, ó, a partir de agora, vocês que tinham parcela para receber nesse ano vão receber só no ano que vem. Os empresários ficaram malucos, foram à CBF, foram à associação que os representa e começaram a fazer uma série de cobranças no Flamengo. O BAP, bem ao estilo BAP, disse, ó, quem não estiver satisfeito é fácil, é só não negociar mais com o Flamengo, tá bom? O Antônio da Silva querendo saber se o Almada vem ou não. Há um otimismo dentro do Flamengo de que esse acordo vai acontecer. O Lisandro Santana, boa noite, Nicola, tem mais alguma contratação de peso no Fla? O Flamengo busca 3 reforços, um meio atacante que eles querem é o Almada, um ponta direita canhoto, o Luiz Henrique é uma das possibilidades, há um nome também estrangeiro e um centroavante que não teve sua identidade revelada. O Guilherme Carvalho tinha empresário com comissão de 26% do valor total da transferência. Que é isso? Mas isso aqui está completamente equivocado. Se isso aqui aconteceu, aí é caso de justiça, tá? A comissão costuma ser paga até o valor de 10% do total do negócio. Mas é que tá. Se há isso, você não pode, por conta dessa negociação irregular, prejudicar todos os outros empresários. Aí você chama esse empresário dos 26% e diz, ó, isso aqui não é aceito, isso aqui não é possível, isso aqui deve ter alguma coisa errada. Ou a gente chega no acordo de 10%, ou eu vou brecar a tua negociação, eu vou levar isso a público, enfim. Acho que teria outros caminhos. Ovo do Gil. Luiz Henrique vai fechar com o Mengão, Nicola. Luiz não, o Babão, o Baba Ovo, os representantes dele estiveram no Ninho do Urubu e conversaram com o Boto. O Boto apresentou o que o Flamengo pretende gastar. E agora vai depender do que o Zenit manda de contraproposta, tá bom? E Nicolas de la Cruz interessa ao Peñarol. O meio atacante que não tem conseguido jogar no Flamengo, apesar de seu salário acima de R$1,5 milhão, interessa ao seu clube do coração. O Nico de la Cruz é torcedor fanático do Peñarol. No Uruguai, afirmam que o De La Cruz já aceitou o retorno para o Peñarol. Faltaria a parte mais difícil, um acordo entre o Peñarol e o Flamengo. O time uruguaio pretende contar com o De La Cruz por empréstimo, e o Flamengo já deixou claro que, diante dessas condições, não há negócio. Se quiser contar com o De La Cruz, terá de ser em definitivo com uma venda do atleta De La Cruz, que havia sido comprado do River Plate, com o pagamento da multa rescisória na casa dos US$16 milhões, um dos piores negócios feitos na história recente do Flamengo. E essa coisa se tornou ainda pior com uma declaração de José Luiz Runco, então médico do Flamengo, afirmando que o De La Cruz não tem condição de atuar em altíssimo nível por conta de um problema grave no joelho. Essa situação deve fazer com que ele tenha dificuldades para passar em qualquer exame médico
dá para cravar que o Flamengo nunca vai conseguir recuperar esse investimento de 16 milhões de dólares, ainda tem esse custo alto do salário de alguém que joga bem pouco com a camisa do Flamengo, ele volta da Copa do Mundo e já deixa de ser relacionado por conta de um desequilíbrio muscular constatado pelo departamento médico do Fla. A pergunta que eu deixo para você, De La Cruz é uma furada? O fato de ter enorme talento, qualidade, mas esse problema crônico no joelho, impediria que ele virasse reforço do seu time? E esse salário de R$ 1,5 milhão, o que você pensa sobre tudo isso que eu contei, beleza? Boa noite, Nicola, você pode me atualizar sobre o Almada? Vi do Fazuelo que ele está liberado para fazer exames. Surgiu essa informação nessa segunda-feira, mas não foi na Espanha, tá? Uma informação aqui no Brasil de que o Atlético de Madrid liberou o Almada para viajar ao Brasil para a realização dos exames médicos. De fato, as negociações entre Flamengo e Atlético de Madrid avançaram. O negócio pode chegar até 28 milhões de euros, tá? 23 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Tem só um detalhe que um empresário me ligou para chamar a atenção e que ninguém falou, mas eu não consegui confirmar ou entender como é que vai funcionar lá no Flamengo, tá? A questão é 50% dos direitos econômicos do Almada pertencem ao Atlético de Madrid. Os outros 50% pertencem ao Botafogo, que não se manifestou desde o início dessa parada. Como é que funcionaria esse 50% do Botafogo? Eu sei que o Botafogo está devendo um caminhão de dinheiro para o Atlanta United por conta da compra do jogador, e esse é um dos enormes problemas que existem por lá. Enfim, precisamos entender como é que vai funcionar essa história para trazer mais detalhes para vocês. O João Freitas, boa noite, boa tarde, Nicola. Nenhum setorista do Flamengo falou nada desse novo patrocínio que você falou hoje de manhã. Vamos lá, bora explicar essa história, João. Ontem na live, vocês me perguntaram sobre um patrocínio master para o Flamengo, tá? E eu boiei, falei, o que eu sei é que a Betano é o maior patrocínio do futebol brasileiro da América do Sul, 268 milhões de reais, né? E aí depois fui pesquisar do que se tratava. E existe um boato de que o Flamengo foi procurado durante a Copa do Mundo por uma parceira da FIFA, tá? Disposta a colocar um monte de dinheiro. E aí a especulação, e não passa de uma especulação, é de que poderia ser a Qatar Airways, empresa da aviação que estaria disposta a ampliar sua rota no Brasil e na América do Sul e veria o Flamengo como um grande candidato, com possibilidade de negociação entre 450 e 600 milhões de reais. O patrocínio partiria de 450 milhões e poderia chegar até 600 milhões de reais. Confesso que são números absolutamente assustadores, só para vocês entenderem, hoje o maior contrato de patrocínio master do futebol na América do Sul é do Flamengo com 268 milhões de reais, tá? E aí o Paparazzo Rubro-Negro é um dos que trata sobre esse tema. Você falou que não encontrou em lugar nenhum, o Paparazzo Rubro-Negro foi um dos que tocou nesse assunto de Qatar Airways. Boa noite, Nicola, aqui de Volta Redonda. A declaração do presidente do Flamengo assumindo que o calote nos empresários é para se reforçar, não configura uma infração contra a lisura do campeonato. O Davi, confesso que eu não pesquei essa declaração, mas se for isso, é muito feio, né? Só para contextualizar para vocês. O Flamengo, na semana passada, procurou os empresários com quem ele tem negócio para dizer que vai repactuar o pagamento das comissões. Ninguém mais vai receber nesse ano, os caras vão começar a receber a partir do ano que vem. E o Bato foi ainda mais grosseiro ao dizer que os empresários que estiverem insatisfeitos que procurem outro clube, tá? Foi basicamente assim que ele tratou esse assunto. Acho uma enorme falta de respeito, de falta de ética, especialmente se a gente levar em consideração que tem a expectativa do Flamengo de gastar quase 30 milhões de euros com o Almada, e eu trouxe a notícia aqui de que há um interesse do Flamengo em contratar também o Luiz Henrique, tá bom?